Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo que o Espírito Santo ministra teu coração. Amém? Eu estou muito feliz de poder fazer esses vídeos e de ouvir tantos testemunhos de pessoas que têm sido transformadas pelo Espírito Santo, que têm tido sede de buscar mais a presença do Senhor, de ver famílias sendo restauradas. É o poder da palavra de Deus que transforma. Amém? E que essa palavra venha também ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Ora, se o Espírito Santo fala comigo, me ensina a respeito da espera, a respeito de sonhos, a respeito de um Deus que ama nos presentear. Eu te amo, Senhor, e fala meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu não sei se você, assim como eu, pergunta muita coisa para o Espírito Santo. Eu amo ficar perguntando, Espírito Santo, devo fazer isso? Espírito Santo, faço isso? Espírito Santo, ajo dessa forma ou dessa? Espírito Santo, vou nesse lugar ou não vou? Eu sou uma pessoa que faz muitas perguntas para o Espírito Santo. Talvez algumas pessoas falem assim, exagero, não precisa. Mas eu também sei que ele já me livrou de muitos problemas por eu ser assim. Então eu prefiro ser assim. E eu acredito que você pergunta muita coisa para o Espírito Santo também. E talvez em todo o decorrer da sua vida você pergunte e você tenha pedido. Não sei quantos anos você tem hoje, mas você consegue lembrar quantas coisas você já pediu para Deus? Quantos sonhos você já teve? Você consegue lembrar de sonhos que para você era tão importante hoje você até agradece por Deus não ter te dado? Eu tenho. Sabe, eu lembrei, hoje eu estava escrevendo essa palavra que uma vez eu estava no quarto de oração falando com o Espírito Santo. E num determinado momento o Espírito Santo trouxe minha memória e ministrou no meu coração. Você lembra o que você escreveu no seu caderno na sua adolescência? E eu comecei a pensar e eu comecei a lembrar, mas eu sei que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele trabalha de uma forma, ele é maravilhoso. Ele te pergunta algo, ele te lembra a resposta, ele te lembra a situação. E eu comecei a lembrar coisas que eu havia pedido. E eu falava, Espírito Santo. E eu começava a lembrar, olha, o Senhor me deu isso, e eu recebi isso, e Deus me deu isso. E, nossa, isso eu queria tanto, mas que bom que eu não recebi. E foi um momento que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. É bom, eu sempre tive caderno dos sonhos, faça isso, é bom. Mas aprenda também a fazer o de respostas. Porque às vezes nós sonhamos, Deus dá, nós já estamos sonhando coisas novas e não somos mais gratos pelo que Ele já deu. Então quando você anota também o que Ele já deu, quando você está passando uma luta, você corre lá e vê e fala, olha o que Ele deu, Ele é o mesmo, Ele continua firme, calma, Pri, espera aí que vai chegar. E é o que eu vou falar com você e nós já estamos entendendo a respeito disso, a respeito de ouvir a voz de Deus e de falar com o Espírito Santo. Amém? E eu comecei a conversar, o Espírito Santo começou a falar com 20 anos. E o outro caderno dos sonhos, eu começava a lembrar até como era o caderno, a agenda, como era onde eu escrevi. E o próprio Espírito Santo me lembrava o que eu escrevi e eu agradecia, eu chorava na presença dele. Eu falava, ainda bem que isso não tive, mas esse eu tive. Que bom que ele foi falando comigo. Ele foi me fazendo lembrar algumas coisas que eu havia esquecido. E enquanto eu preparava essa palavra de hoje, eu lembrei que logo que eu soube que eu estava grávida, eu escrevia no diário para Sofia, escrevia o caderno para Deus. É caderno dos sonhos, gente, é diário para Deus, é diário para filho. E eu escrevia para Deus o que eu profetizava sobre a vida da minha filha. Eu não sabia ainda se ia ser uma menina, se ia ser um menino, mas eu já estava profetizando sobre a vida espiritual, sobre os planos do Senhor para ela. Mas eu também falava sobre a personalidade. Eu falava, Deus, eu quero que ela seja muito risonha, muito feliz, muito brincalhona. Eu quero que ela dê muita risada. Eu quero que quando sair com ela cumprimente as pessoas, ela tenha essa facilidade na comunicação. Né? Porque eu vejo com as crianças que elas se comunicam muito, né? Você nunca vai sair na rua, passar uma criança de bicicleta por você, ela vai passar, ela vai te cumprimentar. E eu falei, eu quero que o Senhor me ajude a educar, que o Senhor me ensine a como educar. Né? Eu sempre pedi sabedoria para ser mãe, para Deus. E eu sempre pedi isso para Deus e, gente, quando nós vamos no mercado, a Sophie chega, ela fica falando, Heidi, que é oi querido, né? Querido para todo mundo. No caixa ela fica, Heidi, até a pessoa falar, ou a pessoa não fala, a pessoa não ouviu, porque às vezes ela falou muito baixo. Eu falo, filha, ela já vai falar oi pra você. E dá umas risadonas que às vezes eu tô no outro corredor, eu ouço ela tá com feira lá rindo.
E isso me faz lembrar do que eu escrevi quando eu estava nos primeiros dias que eu soube que eu estava grávida, e eu pedi para Deus. E quando eu vejo ela reagindo assim, ela é muito engraçada, gente. Quando eu vejo ela tão engraçada, eu falo, uau, Deus ouve coisas que podem parecer pequenas. Eu quero dizer para você, nós temos um Deus que vê os detalhes. Nós temos um Deus que cuida dos detalhes. Às vezes você pede algo para Deus e fala assim, ai, será que Ele vai se importar com isso? Ele responde detalhes, Ele responde seus sonhos, Ele sabe o que você precisa. E eu quero falar que Deus, Ele te ouve sim. Talvez você ache assim, ai, Deus só ouve o outro. Deus só presta atenção, acho que no outro. Parece que nunca comigo muda nada, não acontece. Não se compare. Mas vê em você o que precisa mudar. Para que você, se você tá sempre do mesmo jeito e sua vida do mesmo jeito, não é Deus que tem que mudar algo na sua vida, é você que tem que mudar para que as coisas passem a ser diferentes. Se você sempre fizer a mesma coisa, você sempre vai colher a mesma coisa. Se você sempre for resmungão, você sempre vai ter uma vida rasa. Mas se você for grato, você vai desfrutar de coisas maiores. É simples. Mas muitas vezes parece que nós esquecemos disso. E nesse dia que eu tava, né, com o Espírito Santo e falando com o Espírito Santo começou a lembrar algumas coisas no meu coração. E eu lembrei da minha avó materna, a mãe da minha mãe, né, os pais da minha mãe, a mãe e o pai da minha mãe, meus avós. Roscou aqui. E eu e meus irmãos passávamos o nosso dia com eles. Nós estudávamos numa escola próxima. Daí nós ficávamos com os nossos avós porque nossos pais trabalhavam o dia todo. E no final da tarde eles iam nos buscar. E hoje eu vejo o quanto minha avó era paciente, porque nós éramos bagunceiros, sabe? Meus irmãos muito. E, né, eu fico lembrando, eu vejo uma pequenininha que corre, que abre porta, que sobe, que... Eu imagino 3 muito bagunceiros, porque eu lembro coisas que nós fazíamos, né? Mas eu comecei a lembrar, nós na casa da minha avó, e o Espírito Santo começou a me lembrar algumas coisas. Eu lembrei de uma situação, e o Espírito Santo me ministrou algumas coisas, e eu quero compartilhar com você. Eu lembro que ela tinha um guarda-roupa, e nesse guarda-roupa ela guardava os presentes que ela ia nos dar no final do ano, ou em aniversário, ou em data especial. Mas desde o começo do ano ela ia juntando, gente, para netos, para filhos, para irmãos, sobrinhos. Ela ia pondo tudo lá, porque ela queria ter a continha dela toda certinha paga. Então havia uns carnês, então ela já ia colocando. Então era começo do ano, eu e meus irmãos íamos lá, abríamos o guarda-roupa, já tinha uns presentinhos lá. Quando tava mais indo pro final do ano, no meio do ano, nós abrimos, era muito presente. E ela sempre cuidou para ter um papel bonito, ela gostava disso. Então eram aqueles papéis mais lindos. Imagine 3 crianças olhando aqueles papéis, aqueles presentes lindos. Só que não era hora de ter. E muitas vezes eu ia com a minha avó na cidade, né, na avenida, e quando nós voltávamos eu queria alguma coisa, mas ela não ia comprar, porque ela já estava comprando outras coisas. Eu voltava até que meio triste, mas daí eu já lembrava que tinha presente para mim naquele guarda-roupa. Existia algo para mim naquele guarda-roupa. Eu sabia que ia ser no meu aniversário, que é em novembro, e em dezembro já ia ter outro. Então, direto, nós passávamos perto do guarda-roupa, minha avó estava abrindo alguma coisa, nós víamos o presente, nós ficávamos felizes. E quando chegava finalmente o final do ano, no Natal nós fazíamos a ceia, depois todo mundo ia para a sala, ela punha todos os presentes que ela comprou para todo mundo no chão da sala. Daí era para escrever o nome de todo mundo num papelzinho, nós colocávamos no potinho e ia tirando o nome. Então, Priscila, é meu nome, eu vou lá, pego o meu presente, que minha avó que trouxe. Daí sorteava outro, meu irmão Lucas. Ele ia lá, pegava o presente. É tipo um amigo secreto único, né? Minha avó comprou um presente e tudo que ia ser revelado era ela que ia dar para todo mundo. Nós tínhamos o presente para dar para ela também, mas esse momento era dela. E o mais lindo de tudo, gente, é que conforme a gente abria o presente, ela e meu avô ficavam juntinhos, eles sempre foram muito próximos de ficar pertinho e ficavam olhando a gente abrir. E eu lembro que tinha aquele monte de papel bonito na sala e ela falava, pode rasgar. E nós rasgávamos e jogava papel, pegava o presente, a gente feliz. E ela olhava pro meu avô, ela feliz em poder dar aquilo para nós. Eu imagino o quanto ela esperou todo ano para dar aquilo pra gente também. Não foi só nós que esperamos.
não é? E conforme eu ia lembrando disso, eu estava no quarto de oração, gente, orando, e o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, na minha mente, trazer a minha mente. E eu começava a lembrar do sorriso dela, do meu avô, da situação, daquela alegria de todo mundo abrindo presentes. O Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração o sorriso de Deus nos presenteando. Tem pessoas que acham que Deus está pronto para julgar ou para causar um dano. Tem pessoas que lidam com Deus como assim. Eu quero que você não esqueça que Deus é justo. Porque tem pessoas que também falam, ele é amor, eu posso fazer o que eu quiser, que ele é amor, ele é justo. E ele é o primeiro a cumprir a palavra dele. Se ele diz que algumas coisas podem te levar para o inferno, essas coisas vão te levar para o inferno, mesmo ele te amando. Por isso ele deixa a palavra dele, por isso ele deixou o Espírito Santo. Para que de todas as formas nós não nos percamos, mas nós pudéssemos estar firmes na palavra dele. E quando eu começava a lembrar e ver esse sorriso de Deus, eu falei, nós temos um Deus que ama nos presentear, um Deus que ama nos agradar, um Deus que ama nos dar além do que nós podemos imaginar. Às vezes você está pedindo uma coisa pequenininha e Deus tem algo muito maior do que você imagina para te dar. Às vezes você está pedindo um presentinho assim, Deus fala assim, você não imagina, o que eu quero te dar é muito maior. Mas você precisa esperar, e essa espera é nossa. E esse não que Deus ele tenha esse sentimento de, eu vou ter que ficar esperando, não é isso, mas eu creio num Deus que ele nos ama presentear e ele quer que nós estejamos prontos logo para que nós possamos receber aquilo que ele tem para nos dar. Porque ele quer nos agradar. E você não é diferente de ninguém, e Deus não quer dar isso só para aquele ou só para o outro. Quem desejar, a Bíblia diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que quiserem, aqueles que permanecerem, aqueles que desejarem, ele tem isso. Ele tem isso para nos dar. Amém? A palavra de Deus, lá em João 15, 7, diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Vou ler de novo, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, a palavra de Deus em nós, pedireis o que desejar, você vai pedir o que desejar e vos será concedido. É a palavra de Deus em nós que nos fortalece enquanto nós esperamos. É a palavra de Deus em nós que nos ensina. A verdade é que nós somos muito inconstantes, nós temos muitas inseguranças, nós temos muitas incertezas. O que nós queremos hoje, amanhã já não queremos. Nós começamos com tudo, uma vida de oração, amanhã já não está orando mais nada. É muita inconstância. Sabe, nós precisamos ser firmes, consistentes, permanecer naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos encher da eternidade. Essa é a verdade. Porque Deus, ele é um Deus atemporal. O que parece que está demorando para Deus está no perfeito tempo. Porque o tempo não tem poder diante de Deus. Nada tem poder diante de Deus. E o tempo também não. O tempo tem poder diante de nós, ou de muitas pessoas que falam que está muito tarde para casar, muito tarde para ter filho, muito tarde para fazer faculdade, muito tarde para começar o ministério, muito tarde para pegar a palavra. Então tem pessoas que rotulam o que é cedo e o que é tarde. Deus não. Deus, ele é atemporal, ele tem todo o poder. E quando nós temos a eternidade dentro de nós, o tempo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós descansamos nele e confiamos nele, no que ele pode fazer por nós. Entenda uma coisa, a fé é a conexão do céu e da terra. O que liga o céu à terra é a fé. Fé é a habilidade de discernir os tempos. Fé é uma habilidade de saber esperar. Amém? E muitas vezes nós podemos não compreender, mas Deus, ele é um Deus que ama nos presentear, mas é um Deus que tem o tempo certo para todas as coisas. Não é hora ainda disso, não é hora disso, mas vai chegar a hora de você receber. Só que nós precisamos dar uma espiadinha no guarda-roupa, gente. A verdade é que nós nem abrimos o guarda-roupa, então parece que não existe nada, parece que não tem nada. Nós ficamos muito... não tem nada que nós possamos nos fortalecer, entende? Eu e meus irmãos vimos lá, vimos o presente. Ai, tem presente, tá chegando.
nos deixava feliz. Quando você abre a palavra de Deus, você vê que existem presentes para você lá e você já começa a ficar feliz. Isso é esperança. É uma alegria antecipada de coisas que você vai receber. E quando você abre a palavra de Deus, a esperança enche sua vida. Então você já começa a se alegrar por algo que você sabe que está lá para você, que não é hora de você receber, mas que você vai receber, que Deus vai te dar. Amém? Deus, ele já deixou tudo na palavra de Deus para que nós pudéssemos ser revestidos, para que nós pudéssemos nos fortalecer enquanto esperamos. Deus não é um Deus que fala assim, vocês vão esperar, fiquem aí esperando, cheio de medo, de ansiedade. Não. Ele fala, ele tem para nós, é tempo de esperar. Então se fortaleça. Enquanto isso eu tiro o seu fardo. Enquanto isso eu te dou esperança. Enquanto isso eu fortaleço a sua fé. Enquanto isso eu faço você correr. Enquanto isso eu faço você voar como uma águia. Espera. Como você quer esperar? Depende. Tem gente que quer esperar cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de tristeza. Tem gente que prefere espiar dando uma espiadinha no guarda-roupa. Porque vai chegar a hora que você vai receber isso que você tem pedido a Deus. E você vai rasgar aquele papel, você vai ver o sorriso de Deus. Você vai ver o quanto Deus se alegra de te presentear. Você vai ser grato por aquilo que você esperou. Você concorda que aquilo que a gente espera, que a gente deseja, nós damos mais valor? Se Deus desse tudo pra gente, nós nem íamos dar valor, porque Ele está nos dando. Espere no Senhor. A palavra de Deus diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar não é não fazer nada, esperar é clamar. Você consegue entender? Eu esperei com paciência. E Ele ouviu o quê? Ele ouviu enquanto eu dormia? Ele ouviu eu deitada no sofá assistindo TV? Não, Ele ouviu o meu clamor. A minha espera é clamar. A minha espera é desejar. Muitas vezes nós pedimos para minha avó, dá o presente já pra gente. Deixa a gente abrir, não precisa dar nada no final do ano. Não é a hora agora, no final do ano eu dou. Querem uma paçoquinha? Deus vai dando outras coisas, nos fortalecendo a ser grato, porque quem não é grato no pouco, gente, não vai ser grato no muito, não adianta. Aí quando Deus me der tal coisa, eu vou estar mais forte com Ele. Mentira. Se você não é grato agora no que Ele te deu agora, você não vai ser grato quando Ele te der mais. Permaneçam firmes naquilo que Deus tem para vocês. Não parem de sonhar, porque você não recebeu ainda. Permaneça crendo. Deus é um Pai de amor, Ele é presenteador. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, falem do que Deus está falando com vocês. E não esqueçam de dar uma espiadinha no guarda-roupa lá. Abre a Bíblia, vê o que a palavra de Deus diz. Deus tem presente para você. Estão todos lá na palavra dele. Amém? Fiquem com Deus. Beijo.